Então eu gostaria que, para honrar e celebrar o nome do Senhor Jesus que o chamou, que você recebesse aqui com a salva de palmas o pastor Lucas Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Emaús! Quem estava no Full Conference ontem? Muita gente, glória a Deus, que alegria, satisfação. Foi uma noite, na verdade tarde, né? Mas estava aqui, estendi até a noite. Muito especial para mim, pela primeira vez aqui nessa casa. Inclusive ontem tive a oportunidade de ministrar uma palavra que tem esmagado o meu coração. Se você não esteve aqui, eu te encorajo a ir para o canal do YouTube, você ouvir não só a minha mensagem, mas as outras mensagens que certamente vão te edificar demais. Vini, meu amigo, muito obrigado. Érica, muito obrigado. Pastor Vinícius é um grande amigo pessoal que Deus me deu a oportunidade de conhecer há não muito tempo atrás. Inclusive, de uma forma bem inusitada, eu contei ontem, quero contar aqui novamente. Nós estávamos no mesmo voo de Goiânia para São Paulo. E na hora que o avião aterrissou em Congonhas, o meu óculos, que não estava em mim, estava na poltrona, caiu e foi parar algumas poltronas à frente, algumas fileiras à frente, exatamente nas mãos deste homem. E quando eu fui levantar para sair do avião, ele levantou o óculos e me entregou, e foi dessa forma que nós nos conhecemos, que eu conheci também o Rani, estava junto com ele lá em Congonhas. E aí naquela ocasião ele falou, você vai para Israel? Eu falei, vou para Israel. Enfim, a gente se conectou e nos aproximamos muito mais lá em Israel. E eu acredito que foram apenas assim primeiros dias de uma grande conexão que Deus tem promovido com uma grande bênção para mim e para minha casa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer de todo o coração a vocês, a todo o presbitério dessa casa, a toda a liderança dessa casa. Eu sou o marido da mulher mais linda desse mundo, minha esposa Mariana. Fica de pé, por favor, para as pessoas receberem você. Minha esposa veio me acompanhar hoje. Eu faço questão de celebrar a sua presença aqui comigo, meu amor, porque todo lugar que eu vou, as pessoas esperam mais você do que eu. Então, quando você está, eu faço questão de dizer que você está. Né? Minha esposa está na casa, então, meninas, no final do culto, ela com certeza quer dar um abraço em você. Não sei se sobrou algum livro de ontem lá, talvez tenha, não sobrou, né? Amém. Mas é isso. Glória a Deus. Nós temos tido a oportunidade de, nos últimos anos, especialmente nos últimos 6 anos da nossa jornada ministerial, de nos dedicarmos à obra da plantação de igrejas. Eu e minha esposa tivemos a honra de participar de 3 plantações nos últimos 6 anos. Uma delas, a qual nós auxiliamos no Rio de Janeiro. E em São Paulo, plantamos 2 outras igrejas, tendo a honra de liderar essas plantações, lá no bairro do Bela Vista, no bairro de Pinheiros também. Transicionamos recentemente, uma transição que já vinha acontecendo há cerca de 1 ano. E agora estamos numa fase de preparação para voltarmos para São Paulo em breve. A gente está passando um período lá na nossa terra natal, em Campo Grande. Mas voltaremos em breve, até o final do ano, para iniciar então uma 4ª plantação. Deus tem nos dado a graça e o privilégio de participar da obra dele dessa forma. E eu peço suas orações por mim, pela minha casa, pela minha família. Estamos num momento bem especial que vai influenciar muito o futuro que a gente tem para viver servindo Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos, eu quero partilhar do Evangelho contigo nessa manhã. Enquanto eu meditava na mensagem que o Senhor gostaria que eu compartilhasse nessa manhã junto contigo, eu me lembrei de uma história. Eu quero começar introduzindo a mensagem a partir dessa história para você. Certo dia lá em São Paulo, eu estava no playground lá do prédio, levando a minha filha para brincar. E lá tinha um senhor também levando a sua neta, no caso, para brincar. Enquanto as meninas brincavam, eu comecei a conversar com ele. Aquele papo de pai, vou no play, né? Olá, poxa, tava chovendo, né? Sol, tal. E a gente começou a desenvolver uma conversa. E ele começou a me contar a história da netinha dele. A netinha dele tinha várias marcas na cabeça, que aparentemente eram marcas de queimadura. E quando ele começou a me contar a história dela, de fato, eu pude testificar que isso aconteceu. Ele me disse do dia em que a casa da filha dele foi incendiada. De fato, teve um incêndio lá na casa dele, na casa dela, começando pelo quarto da menina. E isso
afetou diretamente o corpo dela. O mosqueteiro queimou e derreteu e caiu o mosqueteiro derretido em cima da cabeça dela e queimou boa parte da cabeça e um pouco do corpo dela. Pela graça de Deus, o Senhor preservou a vida dela. Ela, inclusive, é uma menina muito sadia, muito saudável. Ela estava lá se pendurando, brincando, muito feliz. Mas eu, enquanto ouvi essa história, evidentemente, como pai, eu pensei, e se fosse comigo, né? E aquilo cortou o meu coração, comecei a meditar nesse fatídico dia e pensei, inclusive, como é que seria se estivesse acontecendo hoje um incêndio na casa do meu vizinho? E se ela fosse minha vizinha e esse fatídico dia fosse hoje, como é que eu agiria? Eu não sei você, mas quando eu escuto uma história, eu começo a me imaginar na cena e eu comecei a ficar aflito, como se o incêndio estivesse acontecendo naquele momento. E eu comecei a me perguntar, o que é que eu faria se eu soubesse que nesse momento a casa do meu vizinho está pegando fogo? E eu quero fazer essa pergunta para você. Talvez alguns pegariam um balde de água, talvez alguns entrariam, mais corajosos com um cobertor para ver se tinha alguém lá dentro, para tentar resgatar. No mínimo, o fato é que você, pelo menos, ligaria para o corpo de bombeiros. Sim ou não? Glória a Deus. E eu não sei se você sabe, mas um bombeiro, assim como outros militares, assim como médicos, por exemplo, tem a responsabilidade de atuarem à paisana. Isto é, se houver uma necessidade diante deles, ainda que eles não estejam dentro do seu expediente de trabalho, o bombeiro tem a responsabilidade de atuar. Por quê? Porque ele tem um tipo de conhecimento capaz de salvar a vida de alguém. Quem está entendendo? Enquanto eu meditava nisso, o Senhor falou ao meu coração, filho, é exatamente com esse tipo de urgência, exatamente com esse tipo de necessidade, com esse tipo de prontidão, exatamente diante da cena de um incêndio na casa do seu vizinho, é com esse grau de urgência que eu desejo que os meus filhos correspondam à emergência do Evangelho. E sabe, meus irmãos, quando nós paramos para pensar numa atitude de negligência diante de uma necessidade como essa, por exemplo, se você está diante de um incêndio e você não fizesse nada, ou melhor, um bombeiro diante de um incêndio, se ele não fizesse nada, tendo a responsabilidade de atuar à paisana, nós pensaríamos certamente que essa pessoa foi muito cruel. Sim ou não? Mas pense em si mesmo, com a responsabilidade que foi te dada de pregar o Evangelho a toda criatura. Se nós cremos que aqueles que morrem sem ouvir o Evangelho passarão uma vida destituídos da presença de Deus, provarão da morte eterna, e nós guardamos, nós negligenciamos, nós retemos dele o conhecimento que pode salvá-lo, ou nós somos ainda mais cruéis do que um bombeiro que não apaga um incêndio, ou nós ainda não entendemos o Evangelho. Existe uma necessidade no mundo que talvez para nós seja passado desapercebido, mas institutos missionários mensuram que existem cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo que ainda não ouviram o Evangelho, das quais cerca de 1 bilhão ainda não tem a Bíblia traduzida para o seu idioma, não tem uma igreja na sua localidade, não tem crente, são os 3 nãos. E trazendo isso para a sua realidade, porque parece algo muito distante, de fato, boa parte desses povos estão em lugares muito distantes da nossa nação, porém, irmãos, aqui no Brasil existem muitos povos não alcançados. Nós temos estudos que mostram que o Brasil tem cerca de 300 grupos étnicos, dos quais cerca de 30 ainda não foram alcançados. Quando Jesus fala para fazermos discípulos de todas as nações, essa palavra nações no original é a palavra etnos, é a palavra que dá origem à palavra etnia.
Ou seja, a responsabilidade da pregação não é simplesmente a todos os países do mundo, mas a todos os povos. E no seu país existem muitos povos ainda não alcançados. Vamos trazer para cá? Eu estava dando uma estudada. Temos uma cidade conhecida no Brasil por ser uma cidade berço de muitos avivamentos, de muitos despertares do Senhor para a nação. De fato, eu creio que Deus tem dado uma voz para o povo de Goiânia, para o nosso país, amém? Porém, eu não sei se você sabe, mas os dados do IBGE mostram que Goiânia tem cerca de 39% de cristãos evangélicos. Isso significa que existe um campo branco, pronto para ser colhido, de cerca de 60% lá fora. Mas muitas vezes a gente se acostuma com a nossa vida comunitária, que é tão boa, irmãos, que é bom demais ser crente. É bom demais viver em comunidade, é bom demais congregar, é bom demais partilhar da comunhão, mas isso não pode nos fazer esquecer do propósito da igreja. E o propósito primário da igreja, uma vez que eles conhecem Jesus, uma vez que eles têm um relacionamento com Deus, é pregar o evangelho a toda criatura. E eu quero conversar um pouco mais com você sobre isso, a partir do prisma do autor da própria mensagem. Aquele que é o Deus encarnado, a imagem visível do Deus invisível, aquele que caminhou entre nós, não apenas nos ordenou a pregar o evangelho, mas nos mostrou com a sua própria vida um tipo de padrão que ele quer estabelecer. Por isso eu quero conversar com você nessa manhã, em um texto que está lá em João, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 4. João 4, 4. Eu tenho até que horas? Até o culto da noite. Muito bem, enquanto você chega lá, deixa eu contextualizar para você. Jesus aqui estava numa viagem com os seus discípulos, da Judéia para a Galiléia, uma viagem do sul, sentido norte do território de Israel. Nós chegamos em João, no capítulo 4, verso 4, com a seguinte descrição: no caminho teve, eu estou lendo na NVT, tá? No caminho teve, ou em outras versões, era necessário passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota de dentro dele e lhe dará a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós entregamos esse momento de exposição das Escrituras a Ti. Nós oramos que enquanto meditamos nela, Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, entre no nosso coração com uma impetuosa revelação do Seu Espírito. Eu repreendo toda distração, eu repreendo todo levante de Satanás contra essa reunião e contra a vida dos meus irmãos e declaro que ninguém sairá daqui sem a porção que você deseja nos entregar.
Assim oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios que aqui estão no encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Certamente você já meditou nesse texto algumas vezes, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios que eu acredito que são necessários serem lembrados por nós diariamente na missão de pregarmos o Evangelho. Primeiramente, João 4,4, nós lemos que no caminho ele teve de passar, junto com seus discípulos, por Samaria. E ele chega ao povoado samaritano de Sicar. Diga comigo, Sicar. A Bíblia continua dizendo que isso era perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço, diga comigo, poço. O poço de Jacó ficava ali. A gente está falando de Samaria, Sicar, poço. A Bíblia diz que Jesus chega junto ao poço por volta de meio-dia, diga comigo, meio-dia, para encontrar uma mulher. Por último, repita, mulher. Quero chamar a sua atenção para esses 5 pontos, para fundamentar um primeiro princípio muito importante para nós nessa manhã. Meus irmãos, eu não sei se você conhece um pouco do contexto, mas Samaria era uma região a qual os judeus não pisavam. E numa viagem como essa, da Judéia para Galiléia, existiam 2 caminhos muito comuns. Ou pelo vale do Rio Jordão, ou beirando o mar da Galiléia. São caminhos que faziam uma rota de desvio da região de Samaria. Afinal de contas, lá habitavam povos que outrora eram judeus, mas que se misturaram com outros povos, logo eram tidos pelo povo judeu como impuros. Então o judeu não queria se misturar com a impureza dos samaritanos, logo nem passavam lá, nem pisavam lá. Então quando a Bíblia diz que Jesus era necessário passar por Samaria, isso mostra uma ação intencional. Não foi ocasional o fato de Jesus ter pisado em Samaria. Era óbvio que aquele não era um trajeto comum. Mas Jesus não apenas vai a Samaria, Jesus vai a um povoado samaritano chamado Sicar. Essa palavra no original significa, um dos seus significados é bêbado. É uma palavra que de fato faz referência ao tipo de povo que ali vivia. Era um povo marginalizado em Samaria. Mas Jesus não apenas vai a Samaria, Jesus não apenas vai a Sicar, mas Jesus vai a um poço. Era necessário ir até o poço, quem não tinha água na sua casa. Mas Jesus não apenas vai a um poço, Jesus vai ao poço meio-dia. Um horário improvável de alguém ir buscar água no poço. Você mora em Goiânia, que é muito quente, né? Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é muito calor. Mas lá em Israel, irmãos, é muito quente. Então, ir ao poço meio-dia denota para nós algo incomum e improvável, como que de fato era. E mais para frente a gente vai ver Jesus desenvolvendo uma conversa com essa mulher e sendo movido por uma palavra de conhecimento, ao ponto de revelar a vida dessa mulher no fato de que ela teve 5 maridos e o que ela estava agora não era o marido dela. Ou seja, provavelmente essa mulher ia neste horário incomum, porque certamente ela sofria algum preconceito pelo seu histórico de vida. Os povoados naquele contexto não eram cidades grandes. Todo mundo sabia da história um do outro. E num povoado pequeno, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, certamente era muito conhecida e não por uma boa fama. Quem está entendendo? Então Jesus vai a Samaria, Jesus vai a Sicar, Jesus vai a um poço, meio-dia, mas Jesus vai falar com uma mulher. Irmão, um judeu naquele contexto não falava com nem a sua própria mulher em público. Quanto mais um judeu falando com uma mulher em Samaria. Essa cena é antagônica para um judeu. Não faz nenhum sentido, mas aquele dia já estava marcado no calendário de Deus, para que Jesus tivesse um encontro com aquela mulher. Eu quero chamar a sua atenção para a intencionalidade de Jesus. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa manhã é este: não há distância para a intencionalidade. Jesus, ele quebra as barreiras sociais, culturais, étnicas, raciais, religiosas,
para ter um encontro intencional com a mulher necessitada do Salvador. E na nossa vida, é muito mais fácil nós ficarmos reclusos ou restritos aos caminhos mais prováveis, aos caminhos mais confortáveis, aos caminhos aos quais nós temos mais costume. Na nossa vida não é tão incomum, ao não querer lidar com o desconforto de cruzar o caminho com alguém que talvez nós não queremos encontrar. É mais fácil atravessar a rua para o outro lado da calçada do que lidar com o desconforto de ter que pregar o evangelho para aqueles que talvez pensamos que nem mereciam. E óbvio que nós, conhecendo o evangelho, sabemos que o evangelho é para todos, mas eu digo isso mas eu quero te encorajar a refletir se na prática você de fato encara que está acontecendo um incêndio na casa do seu vizinho. Porque se sim, irmãos, nós somos os mais hipócritas. Se a gente acredita que de fato aqueles que estão sem Cristo Jesus estão precisando de um remédio que nós temos, e nós não fazemos algo diferente para atravessar a rua e alcançar aqueles que ainda não conhecem, nós não passamos de religiosos. Eu sei que essa mensagem é dura, mas eu quero te lembrar do dia que Jesus te encontrou. Houve uma intencionalidade divina em enviar alguém, ou proporcionar para você uma oportunidade de ouvir a palavra da vida. Eu contei essa história ontem, mas um dia lá estava eu. Meu sonho era ser jogador de futebol. Meus pais não eram convertidos, meus irmãos não eram convertidos, eu não tinha nenhum amigo crente. E eu estava na época de férias do clube, e eu fui passar férias na casa dos meus pais. Acordo um dia pela manhã, escuto um barulho vindo da lavanderia da casa deles. Meus pais não estavam em casa, mas eu chego na lavanderia, tinha um homem, um técnico de lavanderia, consertando a máquina de lavar dos meus pais. Aquele homem, naquele dia, por volta de 60 anos ele deveria ter, pregou o evangelho para mim. E na lavanderia da casa dos meus pais, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus me alcançou de uma forma muito improvável. Improvável aos olhos de quem? Aquele homem estava construindo o seu púlpito, enquanto consertava a máquina de lavar dos meus pais. Pela graça de Deus, meus pais se converteram, meus irmãos se converteram, tios, primos, avós, minha família toda foi alcançada. Eu batizei boa parte da minha família nas águas. Isso é maravilhoso, é uma dádiva que só Deus pode nos conceder. Mas tudo começou na intencionalidade de um, na disponibilidade de alguém. Porque deixa eu te falar uma coisa, não é só com você que é desconfortável. Abrir a boca para pregar o evangelho para alguém é desconfortável, quanto mais se nós não estamos acostumados a fazer isso. Cada um está vivendo dentro dos seus próprios interesses, a sua vida em comum, e você não vê normalmente as pessoas por aí pregando o evangelho. Não é tão comum nas ruas e no nosso dia a dia se ver a pregação do evangelho acontecendo de forma tão notória. Sim ou não? Pelo menos lá em São Paulo eu não vejo. Mas nós não podemos tornar a mensagem reclusa a este ambiente. Deus conta com a nossa intencionalidade. Intencionalidade essa que foi a de Cristo, e intencionalidade essa que é bem representada, inclusive na urgência com a qual ele prega, inclusive diante das suas necessidades físicas, que eram evidentes. Caminhando no texto, nós vemos que Jesus, na continuidade, se move numa palavra de conhecimento. A mulher indaga Jesus a respeito da cultura da adoração, e assim a cena segue. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 25, para a gente ganhar tempo e ler daí em diante. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram, presta muita atenção nisso. Os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela?
Verso 28. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz da vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Vamos ler do 31 até o 34, até o 35 agora para a gente fechar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Presta atenção nisso. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Irmãos, a distância da Judéia para a Galileia é uma distância aproximada de 150 quilômetros. Nós fizemos essa viagem recentemente no caminho inverso. A gente estava na Galileia, em Cafarnaum, e fomos para a Judéia, em Jerusalém. Glória a Deus, foi uma viagem muito abençoada, mas uma viagem que, fazendo de van, né, na direção do Muhammad, é uma viagem de cerca de 1h30, né, mais ou menos, que a gente fez. Então, o que mostra essa distância daquele contexto também, cerca de 150 quilômetros. Samaria ficava aqui mais ou menos na metade desse trajeto, desse percurso. Então, podemos supor que Jesus com os seus discípulos provavelmente haviam caminhado cerca de 70 quilômetros. E deixa eu te falar uma coisa: eles não foram de Uber. Eles não foram de carro, eles não foram de ônibus, nem de metrô. Eles foram a pé. Pé 2. Tanto que o verso abre dizendo que Jesus estava cansado da longa caminhada. O verso 7 diz que Jesus chega até aquela mulher e pede o quê para beber? Água. Ou seja, Jesus estava cansado e Jesus estava com sede. O verso 8 diz que os discípulos haviam ido comprar comida. Na sua humanidade, equivalente à dos seus discípulos, Jesus não apenas estava cansado e com sede, mas certamente Jesus também estava com fome. Mas sabe o que eu acho interessante? Jesus cansado, Jesus com sede, Jesus com fome diz: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E este consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está usando das suas extremas necessidades pessoais como uma metáfora para dizer que, apesar das suas necessidades, existia algo que era ainda mais urgente. Ah, meus irmãos, a pregação do Evangelho. Existe algo que era mais urgente do que comer, beber e descansar. Isso é fazer a vontade do Pai. E quantas vezes nós deixamos para depois aquilo que é mais urgente? Trazendo para a nossa realidade, irmãos, eu acredito que assim como eu, você se pega no pensamento em muitos casos de: estou um pouco atrasado. Eu até poderia falar aqui, e eu sei que você tem essa nota no seu espírito, porque você é cheio do Espírito Santo. E o Senhor fala no seu coração: prega, abra a boca, fala do que eu fiz na sua vida, ora, coloca a mão na cabeça dele. Mas muitas vezes nós procuramos desculpas para isso. Nós procuramos desculpas nas nossas necessidades pessoais acima da vontade do Pai. Certo dia eu estava fazendo uma viagem, e era a última viagem da semana. Eu já estava muito cansado, eu vinha de uma viagem do Nordeste, eu não tinha conseguido dormir direito no voo, estava pegando um outro avião, e eu chego para fazer o último trecho dessa viagem, muito cansado. Quando eu chego na minha fileira para entrar na poltrona, para sentar na minha poltrona, eu chego, olho, tem 2 idosos do meu lado. E quando eu sento na minha poltrona, eu observo que eles estavam assistindo vídeos no Kawaii. E eles passavam o dedo assim, ó. Só que tinha um porém: os dois estavam fazendo isso juntos,
assistindo vídeos diferentes, cada um com seu celular. Muito alto, no último volume. E aí eu olhei para aquilo e falei, Senhor, misericórdia. Como é que eu vou dormir aqui? E eu me lembro que quando o avião taxiou, pegou a reta para decolar, eu falei assim, Senhor, faz eles dormirem. E quando o avião pegou um embalo, eu nunca vou esquecer disso, o avião decolou. Eu olhei para o lado, o Senhor já estava dormindo. Só que começou a acontecer algo pior. Ele começou a roncar igual um trator. E a mulher continuou no Kauai. Eu falei, Deus, eu acho que hoje não vai dar. Eu não vou conseguir dormir. E eu pensei, já que eu não vou dormir, eu vou pregar. Eu estava exausto, irmãos, eu estava exausto. Mas o que eu ia fazer? Aí eu falei, beleza, eu vou pegar, eu estava com a minha Bíblia na minha bolsa, eu tirei minha Bíblia da mochila. Opa! Tirei minha mochila da Bíblia. Minha Bíblia da mochila. Caiu o papel aqui, eu me confundi. Tirei a Bíblia da minha mochila, abri a bandeja do avião, abri a Bíblia, espero que não tenha mais papel aqui. Abri a Bíblia e coloquei em cima da bandeja e falei, ó, eu vou esperar ela olhar. Porque uma senhora ver um jovem, um cabelo meio esquisito, uma roupa meio estranha, lendo a Bíblia não é normal, talvez isso chame a atenção dela, ela me pergunte alguma coisa. Mas ela continuou muito concentrada nos seus vídeos. E aí, eu falei, Senhor, eu preciso de uma outra estratégia. E eu abri a Bíblia lá em João 6. A gente estava conversando ontem sobre João 6. Abri a Bíblia lá em João 6. Aí eu olhei para ela assim e falei, você viu que eles pararam de seguir Jesus? Aí ela olhou para mim assim com uma cara de assustada, falou, o que esse maluco está dizendo? E ela ficou alguns segundos assim, olhando para mim em silêncio, olhou para a Bíblia. Eu não lembro dessa parte não, ela falou. Aí eu falei, yes, a janela abriu. Aí eu comecei a discorrer com ela o acontecimento fatídico de João 6 e disse, mas Jesus olha para os seus discípulos e fala, e vocês não querem ir também? Só que Pedro responde, a quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, aquela mulher ficou curiosa com o que estava acontecendo ali, e eu encontrei essa oportunidade para pregar o evangelho para ela. Eu estava cansado, exausto, eu entrei no voo só querendo dormir, terminei o voo orando por ela. Mas haverão outros voos aos quais eu estarei muito cansado. Haverão muitas outras ocasiões em que eu terei a oportunidade de escolher pregar ou não. Mas eu me lembro que nessa ocasião, embora estava exausto no início da viagem, enquanto eu pregava, o meu espírito estava sendo alimentado. O ouvido mais perto da sua boca é o seu, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você prega o evangelho, você não está apenas dando a oportunidade de alguém conhecer Jesus, mas você também está edificando a sua fé. E o que acontece na prática é que você, mesmo com fome, está se alimentando do pão da vida que desceu do céu. Experimente pregar o evangelho diante de situações desafiadoras nas suas necessidades físicas. Você vai perceber algo mudar. Você vai perceber, isso vai acontecer em muitas ocasiões se você se colocar nesse lugar de intencionalidade, respondendo ao princípio que Jesus está ensinando aqui. Nada é mais urgente que o evangelho. Eu não estou dizendo para você passar a vida inteira de jejum e nunca mais comer, beber e descansar, não é esse o ponto. O ponto é você não inverter as prioridades. O ponto é você não priorizar a si mesmo em detrimento de um incêndio na casa do seu vizinho. Cruel seria se, ao invés de pregar o evangelho para apagar o incêndio, você pensasse apenas em si mesmo e virasse as costas.
Quem está comigo ainda? Glória a Deus. Mas caminhando para o terceiro e último princípio dessa noite, dessa manhã, vamos para o verso 39. A Bíblia diz então que muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. E ela disse: ele me disse tudo o que eu já fiz. Olha a importância do sobrenatural aqui. Verso 40. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Irmãos, essa mulher poderia ter ficado com a mensagem só para ela, sim ou não? Talvez, se ela antes não tivesse reconhecido a sua própria necessidade, pecadora, em necessidade de um Salvador. Repara comigo, irmãos, que aquela mulher, ela chega ao poço para fazer o quê? E o que ela tinha nas suas mãos? Uma vasilha. A Bíblia diz que quando ela se encontra com Jesus, ela deixa a sua vasilha e vai para o seu povoado pregar o evangelho. Ela vai para o seu povoado anunciar que ela esteve com alguém que talvez fosse o Cristo. Entenda, irmãos, que diante da necessidade pessoal dela, diante da sede dela, ao se encontrar com a fonte que jorra para a vida eterna, ela deixa aquilo que supriria momentaneamente a sua necessidade e volta para o seu povoado, ainda que Jesus não a tenha ordenado a fazer de tal forma. Quanto mais nós que recebemos dele uma ordem direta: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, Jesus ele olha para os seus discípulos lá em Mateus no capítulo 28, ele diz: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ele começa a ênfase da grande comissão dizendo: toda autoridade foi me dada. Irmãos, a minha esposa, quando ela manda eu jogar o lixo, eu já tremo na base, porque eu sei que eu esqueci de alguma coisa, eu já fico com medo da autoridade da minha esposa. Quanto mais a autoridade daquele que tem toda a autoridade diante dos céus e da terra. Quem somos nós para não obedecer? Aquele que, obedecendo a Deus, entregou a sua vida por nós. Jesus nem precisou dizer um A para aquela mulher ir pregar o evangelho, porque pregar o evangelho é uma consequência natural para aqueles que se encontraram com Cristo. Está todo mundo com sede, está todo mundo com fome, ninguém está satisfeito com as coisas dessa terra. Quando ela se encontrou com a fonte que jorra para a vida eterna, ela precisa voltar e contar e anunciar que ela se encontrou com algo que essa terra não tem a nos oferecer. Irmãos, aquela mulher, ela não tinha 1 milhão de seguidores no Instagram, porque às vezes a gente coloca muitas barreiras na frente. Mas o dia que eu tiver mais influência, o dia que o Senhor me der mais popularidade, irmão, se você não faz hoje, você não vai fazer amanhã. Você mostra que a voz que o Senhor te deu é para a obra dele quando você se importa com quando você se importa em obedecer mesmo quando ninguém está te vendo e te aplaudindo. Pelo contrário, aquela mulher, ela tinha provavelmente uma má reputação. Provavelmente ela sofria insultos. Mas aquela mulher volta, sendo encorajada pelo encontro, e anuncia Jesus, sem ressalvas, sem medidas, sem se importar com a sua própria reputação. E eu sei que às vezes dá vergonha. Eu sei que abrir a boca para falar de Jesus em ocasiões não prováveis aos olhos naturais dá vergonha. Mas nesse momento a gente precisa se questionar: eu temo mais a Deus ou aos homens?
Porque se o seu temor a Deus for maior que o seu temor aos homens, você não vai se calar mesmo diante das circunstâncias mais desconfortáveis. E aqui está o terceiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Essa mulher, ela volta e ela anuncia o Cristo. Um evangelho não pregado não é o evangelho. Porque é impossível reter o evangelho uma vez que você entende o que é o evangelho. Eu gosto de uma frase de Reinhard Bonk, que ele diz que o evangelho é um bote salva-vidas. Quem lembra da cena do Titanic? Todo mundo aqui já deve ter assistido. Eu que nem assisto o filme já assisti Titanic. E aí acaba, o navio afunda, tá todo mundo ali no mar precisando de resgate. De resgate. E vão aparecendo alguns botes e as pessoas ficam desesperadas. Quem se lembra da cena do rico e do Lázaro? Haverá um momento em que as pessoas verão o caminho, mas elas não conseguirão ser transportadas de um lugar para o outro. Elas verão aquilo que era o resgate, mas não terão a oportunidade de serem resgatadas mais. Imagina você vendo um bote passando na sua frente e não ter a oportunidade de pular para dentro dele. Irmãos, se nós temos consciência da nossa realidade, da nossa condição sem Cristo, isto é uma realidade. Necessitado dessa mensagem. Os melhores dias que Goiânia já viveu ainda estão por vir, meus irmãos. E eu creio que Deus está levantando essa comunidade, assim como Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo: despertem, olhem em volta, os campos estão prontos para a colheita. Eu estava conversando ontem com o pastor e me contando ele estava me contando dos tantos batismos que aconteceram aqui. Meus irmãos, vai acontecer muito mais. Nós sabemos que num movimento de plantação é natural que tenham pessoas que entendam a necessidade de transicionar de estação. Cristãos que outrora estavam em outras comunidades migram de comunidade. Tudo bem, isso faz parte, mas isso não é crescimento de igreja. Não existe outra forma da igreja crescer senão salvando pessoas. Isso é crescimento. E a gente vive um tempo migratório na nossa nação. São muitas oportunidades. E eu louvo a Deus porque muitas vezes essas migrações são necessárias, importantes. Mas, irmãos, nós não podemos perder de vista o propósito. E eu falo isso inclusive para pastores e líderes, porque eu preciso me lembrar disso todo dia. Um pastor que só prega no púlpito da igreja não é digno do púlpito da igreja. Muitos se acostumam com o prestígio do púlpito e se esquecem do propósito do evangelho. O conforto do púlpito local pode te fazer sorrateiramente negligenciar o desconforto da pregação do evangelho, até mesmo nos ambientes mais hostis e terríveis, assim como os discípulos enfrentaram. A gente precisa se arrepender. Da mesma forma, muitos imploram por ter uma oportunidade no púlpito da igreja e reclamam porque não a têm. Ironicamente, geralmente essas pessoas pouco pregam o evangelho fora. Sabe por que você não tem uma oportunidade? Porque você não deveria ter. Porque se o que você quer é realmente pregar o evangelho, você precisa se lembrar que Jesus construiu seus púlpitos no poço samaritano de Sicar para encontrar aquela mulher, no barco de Pedro, Tiago, João e André, na mesa de Nicodemos, na coletoria de impostos para encontrar Mateus, na mesa dos pecadores. Se você não prega o evangelho porque não tem uma oportunidade na igreja, o que você quer não é pregar o evangelho, você quer um palco. Você não precisa de um palco para ter um púlpito. E se isso incomoda a você, se isso te ofende, é um sinal que o seu coração está no lugar errado. E a última coisa que deveriam fazer é te dar um microfone.
Vamos lá. Da porta para fora tem muito púlpito para a gente construir. Irmãos, Goiânia será alcançada como nunca antes. E eu creio e quero profetizar sobre essa casa, sobre essa família pastoral. Pastor Vinícius, se prepare. A unção apostólica que está vindo sobre a sua vida fará com que você tenha necessidade de estender as suas tendas. Eu vejo essa comunidade tocando outras cidades do estado de Goiás. Estendam as suas tendas. Quebra, Sore, Cantarabacê. Existe um povo esperando. Os campos estão prontos. Igreja Emaús, Goiânia, levantem os seus olhos. Observem, os campos estão prontos para a colheita. Trabalhadores, arregassem as suas mangas e vamos cumprir a missão que Jesus Cristo nos confiou. Aleluia. Eu quero finalizar te lembrando que essa obra não é uma obra humana, é uma obra que vem de Deus, capacitada pelo Espírito. Eu sei, meus irmãos, que ao olhar para nós mesmos, nós não enxergamos capacidade para isso. Mas eu quero te lembrar por fim do momento em que Jesus prediz a sua morte diante dos seus discípulos. E mais uma vez eles ficam desiludidos, e eu entendo. Haviam deixado a sua vida durante 3 anos para seguir o Mestre, e agora ele diz que vai morrer. Mas naquele contexto Jesus diz: é melhor para vocês que eu vá. Eu imagino que talvez Pedro, o impetuoso, se questionasse: mas o que pode ser melhor? O que pode ser melhor do que caminhar lado a lado com você, Jesus? O que pode ser melhor do que tomar café da manhã contigo? O que pode ser melhor do que te acompanhar e te ver fazendo milagres? Jesus diz: é melhor que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei um outro, um consolador, um outro da mesma espécie. E esse mesmo Jesus diz em Mateus 28: e lembrem-se disto, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Pelo poder do Espírito Santo eu oro por uma igreja corajosa, por uma igreja ousada, por uma igreja que não se calará diante dos reinos desse mundo, diante dos impérios desse mundo, diante das autoridades dessa terra, mas respeitará e